Olha, hoje, sabia que hoje vai ser o último podcast do ano, né? Você sabia disso, Lucas? Hoje é o último, sabia? Ó, e eu vou encerrar fantástico hoje, porque hoje nós falamos assim, ó, todo momento, o conteúdo todo foi falando sobre empreendedorismo. Sensacional. Incrível. Mas hoje eu não vou falar só sobre empreendedorismo. Eu vou falar sobre carregar sonhos. Eu tenho certeza que se eu falar pra você agora e na frente do espelho e falar assim pra mim assim, eu vou pedir uma informação sua, né? O que você gostaria de mudar? Você vai encontrar algo. Você vai falar assim, ó, eu não quero isso aqui, eu não quero isso, eu queria um pouco mais de seios e tudo mais. Então hoje eu quero falar, né, Dr. Danilo Furlan. Eu vou falar assim, Danilo, espero que você não se sinta ofendido, mas eu acho que é muito interessante falar assim que eu já escutei, que eu perguntei para as pessoas de você. Eu escutei que você é um médico das blogueiras. Eu achei sensacional isso. Você não acha interessante isso? De verdade? É. Eu acho incrível isso, entendeu? Padrão Furlan. Que eu acho maravilhoso que a gente vai falar sobre isso. Com certeza. E também, eu escutei também. Eu escutei não, na verdade, agora eu vou falar pra você. Realizar sonhos. Porque quando alguém senta na sua frente, meu Deus, a pessoa vem com muito sonho. Ela vem já, ela quer sair da sua sala já a Sabrina Sato. Ela quer mesmo, ela quer sair alguém, um artista global ou não seja global, ela quer sair sim. Mas antes de a gente falar tudo isso, Danilo, deixa eu te agradecer que você tá aqui hoje, porque eu sei que sua vida é corrida, entendeu? Você tem muita coisa aí, não é só o pós-operatório, existe todo um trabalho em cima disso. Mas muito obrigado, viu? Eu que agradeço pelo convite, né? Obrigado aí. E primeira vez que eu estou participando de um podcast, como dizem, né, a primeira vez é sempre inesquecível. É sempre inesquecível. Queria te agradecer pelo convite, muito feliz. Obrigado mesmo. Imagina, eu acho que vai ser fantástico esse bate-papo, como eu falei pra você, é um bate-papo, né? Tanto que eu poderia aqui estar falando milhões de coisas mesmo, deixando tudo prescrito, mas não. A primeira coisa que eu vou perguntar é o seguinte, eu quero saber quem é o Danilo, não o Dr. Danilo. O Danilo, porque o Danilo é pai e o Danilo também é esposo. Sim. Então, Danilo Furlan, tenho 41 anos, né? Sou nascido em Campinas, né? Minha vida inteira morei aqui em Limeira. Hoje em dia pai de um filho de 3 anos e uma aí quase nascendo em janeiro, uma menininha chamada Bela, né? Médico, cirurgião plástico e realizador de sonhos. Realizador de então, sonhos. É mais ou menos isso. E o legal é que a família toda é médica. Então, na verdade, minha esposa, né? Então, esposa? Assim, eu tenho um primo também médico, né? Rafael, aqui de Limeira. Rafael Lense, que é oftalmo, e minha esposa é pediatra, né? Então, ela cuida das crianças e eu cuido das mamães. Fantástico, incrível, maravilhoso. Bacana. Tudo numa mesma clínica, né? Que vocês construíram essa clínica agora. Então, há 2 meses mais ou menos, né? A gente acabou inaugurando a nossa clínica, a Clínica Furlan, né? Então, acho que é a maior clínica aqui de Limeira, né? A gente tem 700 metros quadrados hoje em dia, então a gente fez um espaço bem bacana. Um andar para ela, né? Tem tudo para as mães, para as crianças, né? Então, para atender da melhor forma possível. E outro andar, que é da cirurgia plástica. Então, atendimento pós-operatório, a parte de drenagem, então tudo é feito lá também, para a gente fazer tudo no mesmo lugar, para dar melhor assistência aí para os pacientes. Bom, padrão Furlan. Sim. Esse padrão Furlan, eu acho que eu já vou começar com marketing já. Vou falar sobre marketing já, sobre o padrão Furlan. Me fala uma coisa, toda vez que eu vejo uma das moças, mulheres postando que... Eu vejo que tem até um efeito, né? Existiu um efeito. E fala, como que surgiu o padrão Furlan? Da onde surgiu o padrão Furlan? É engraçado, né? Isso muita gente me pergunta, até gente de marketing, né? Como é que, outros cirurgiões até. E foi uma coisa assim, natural, não foi pensada, ninguém que inventou, né? Um dia, de uma paciente, eu falei, nossa, agora você realmente ficou jóia do jeito que você queria, tá padrão Furlan. E aí, desde então... As pacientes começaram a adotar padrão isso. Furlan. E assim, é difícil falar o que significa, né? Mas eu acho que é uma coisa abrangente, acho que não só do resultado, né? Eu vejo assim do padrão Furlan assim, como o tipo de atendimento que eu tento fazer, né? O tipo de
acompanhamento pós-operatório, carinho com as pacientes, né? Tudo que a gente faz. E eu acho que lá no fim, lógico, obviamente, o resultado, né? Mas o marketing é esse, né? Sim. Não é só o falar, é o preparar, é Sim. o verificar, é o acompanhar. Sim, lógico que o que as pessoas mais veem é o resultado, né? Então, É o resultado que a é realização mostrado. de sonho, como a gente está conversando. Mas eu acho que é um pouco de tudo. Então, assim, as pacientes vêm nesse processo todo, né? Tudo que aconteceu e até onde chegou, e elas se sentem realizadas, né? Então, sentem realmente padrão Furlan. Então, o padrão Furlan existe. 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 E cada dia mais. Não, eu acho incrível, eu adoro. Eu tenho certeza que você. Eu não sei se você me assiste, se é de Limeira ou não, mas quem é de Limeira sabe. O padrão Furlan, eu acho maravilhoso. Quando eu vejo falando padrão Furlan, eu preparo. Porque eu quero saber, porque cada uma fala de uma maneira. Sim. Que a gente vai falar agora sobre sonhos. Sim. Danilo, você sabe que quando alguém senta na sua mesa, né? Você sabe o peso que é carregar esse sonho? Sim, a gente às vezes para um pouco para pensar nessa, realmente é uma história às vezes que a paciente traz, né, às vezes de uma vida inteira, realmente de um sonho que ela sempre quis, né, e poder a gente realizar, né, então realmente é uma coisa muito bacana, uma responsabilidade, lógico, né, mas assim, eu acho que das áreas da medicina em si, eu acho que é uma das áreas mais gratificantes por isso, né, para a gente poder realmente transformar a vida de uma paciente, né, ver ela feliz, ou de um paciente, seja homem ou mulher. Então, é muito legal, realmente é uma responsabilidade. Você falou para mim agora, só te interrompendo, homens e mulheres. A procura de homens é muito grande? Então, depois, principalmente agora da lipoaspiração de alta definição, nessa aqui, a gente vê que os homens hoje em dia têm se cuidado muito mais, né? Você vê até por você, né, que gosta de se cuidar, vida saudável. Sim. Então, a gente vê que isso nos últimos anos... Então, antigamente, a gente tinha aí uns 85% de paciente feminina e uns 15% masculino. Hoje em dia, assim, a gente está com uns 70% feminino e uns 30% masculino. Isso tem aumentado justamente por causa disso, né? Então, assim, acho que da vida saudável, dos cuidados até da rede social, né? Porque, assim, a maioria das pacientes se expõe mais, né? Então, muito. Você vê que isso é uma coisa que aumentou. Então, todo mundo quer estar bem, né? Então, realmente, os pacientes masculinos realmente aumentou bastante. Já aconteceu de alguém sentar ali na sua frente e a pessoa vem com todo... Porque eu acho que boa parte chega muito alvoroçado. Né? Porque já quer deitar na maca, já quer colocar o silicone, já quer sair andando. É uma verdade, gente. Não adianta falar que não. Falar, eu vou daqui 2 semanas. Mas não tem como fazer um encaixe. Eu acho que você escuta muito isso. Vamos fazer um encaixe. Amanhã. Vamos lá. Não tem como. Mas teve gente que você já falou assim, ó. Minha filha, ou meu filho, levanta. Tá? Não vai ter como a gente fazer isso aqui hoje. Não vai ter como. Não existiu isso? A gente conversa muito, né? Porque assim, a cirurgia plástica, né, pelos resultados, né, é muito complicado. Então, a gente tem que ter possibilidades reais, né? Resultados reais. Não dá pra gente nunca comparar resultados de outras pacientes, né? Então, a gente tem que explicar. Cada paciente é de um jeito, cada corpo é de um jeito. Então, mas tem algumas pacientes que a gente acaba não operando, né? Explicando para a paciente realmente aquele resultado que ela imagina, né? E hoje que é bacana também lá na clínica, a gente faz uma avaliação antes, né, de uma psicóloga também, justamente por causa disso. Nossa, né? Que interessante isso. Porque existem alguns dismorfismos que a gente tem, né? Chama de dismorfismo corporal. O que significa isso? Mais ou menos é assim. Então, a paciente se enxerga de um jeito, mas realmente ela não é daquele jeito. Ou ela imagina um resultado que não é real para ela, né? De ambas as partes, antes e depois. Sim. Então, a gente precisa... tentar assim, trazer ela para a realidade até onde a gente consegue chegar, aquilo que a gente explica muito de resultado. A gente parte de um ponto, né, e a gente tem até um ponto que consegue chegar. Por isso que essa linha é muito tênue, tem que tomar cuidado, né? Nossa, que loucura. Sim. Nossa, eu não tinha pensado que no final, por exemplo, ela pode falar que, ela pode chegar ali para você e falar que ela não vê por exemplo, ela é uma mulher que tem muitos seios, mas na cabeça dela não tem nada. Sim, exatamente. Vem distorcido. Ela vê distorcido. Exatamente. Então isso chama dismorfismo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Porque depois a gente não consegue fazer o diagnóstico antes, depois o pós-operatório acaba tendo essa complicação, né? Então a paciente não consegue entender o resultado, ou às vezes se melhorou ou não. Às vezes você muda completamente, né? O formato, o corpo do paciente, a paciente acha que não mudou nada, né? Então,
é complexo, né? Não é também só mil maravilhas. Não é só mil maravilhas, sim, não. Sim, mas a grande maioria, normalmente, é a gente conversando, as pacientes hoje em dia também são... Quando você fez a faculdade, né? Você sempre quis cirurgia? Então, cirurgião plástico? Isso é interessante. Eu entrei na faculdade, né, desde o primeiro ano eu acompanhava cirurgia plástica. Por coincidência, né? A gente tinha um amigo que era cirurgião plástico em Campinas. No primeiro ano ele falou, se você quiser acompanhar algumas cirurgias comigo... Eu gostava sempre de cirurgia, sempre gostei. E aí, desde o primeiro ano da minha faculdade, eu me apaixonei pela cirurgia plástica, por tudo que a gente poderia fazer. E desde o primeiro ano, eu sempre acompanhei e fiz tudo para realmente fazer a cirurgia plástica. Então, foi desde o primeiro ano de faculdade. Então, você já estava já meio caminho andado, já, né? Você estava vendo isso, Sim, você estava acompanhando isso. Então, esses 6 anos da faculdade foi bem direcionado para isso mesmo, né? Eu acho que é por isso também que você carrega, não existiu dúvida. Eu acho que é por isso também, Danilo, que você carrega essa coisa do padrão Furlan também. Sim. Porque você já veio com uma certeza. Sim. É muito legal até falar isso para as pessoas que estão entrando em qualquer faculdade mesmo. Sim. É a certeza que você quer, já entra com certeza. Sim, claro. Lógico que não é uma coisa fácil, mas as coisas ficam mais fáceis, na verdade. Nítidas. Né? É aquilo que a gente fala, né? Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, eu vejo você também, né? Que você adora o que você faz, é diferente. E você acaba transmitindo e as pessoas acabam entendendo isso. Né? Exatamente. E ela vai... gera esse lance do seguidor mesmo, Sim. né? Essa coisa do tipo, é real. Sim, exatamente. É real e vamos lá e faz. E, Danilo, me fala uma coisa. Você sempre morou em Limeira? Sim, eu saí com 17 anos, na verdade, para ir para São Paulo fazer cursinho, né, para a Faculdade de Medicina. Me formei na Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Depois fiz residência de cirurgia geral e cirurgia plástica em Catanduva. E aí voltei para Limeira em 2013. Então, desde então, estou aqui em Limeira, mas minha família é daqui, sempre fui daqui, sempre quis voltar para cá, né? A minha esposa até é de São Paulo, né? Então a gente tinha essa dúvida, mas eu sempre quis voltar para cá, né? Achei que aqui era um lugar bacana e queria transformar a cidade, né? Não, transformar... Gente, o padrão, Furlan. Me fala uma coisinha pra mim assim, ó. Quando você chegou aqui, beleza, voltou com mala e cuia e esposa, vem todo mundo junto, vamos todo mundo junto. E como você começou? Porque nós temos aqui bastante, não temos aqui? Sim. Hoje em dia, aqui em Limeira, nós estamos em 15 cirurgiões plásticos, mais ou menos, né? Cidade de 300 e poucos mil habitantes, né? Então, é um número considerável. Então, né, voltei, abri um consultório, comecei a atender, e aí no começo é aquilo, né? Formiguinha, né? Então a gente brinca, né? Primeiro a gente atende os amigos, os parentes, né? Aí depois quando acaba, aí isso. vai começar a arrumar. Vai começar gente novas aí. Mas aí é isso, assim, é aquilo. Indicação, naquela época ainda não tinha muita rede social, né? Então era resultado. Eu vou mesmo, até entrar né? nesse assunto da rede social. Porque eu acho que você foi um dos médicos que abraçaram muito a rede social. Sim, é interessante porque eu vejo até os outros plásticos, assim, um exemplo. Poucos aqui em Limeira têm rede social, até engraçado, assim, por tudo hoje em dia, né, das possibilidades, até para as pacientes. Mas então a gente faz uma cirurgia, ficava bom, aí indicava para mãe, para tia, e assim a gente foi crescendo, né? E graças a Deus chegamos aí no padrão Furlan. Então é muito interessante, porque não é todos mesmo que abraçaram essa causa. Tipo Sim. assim, a internet, não, eu acho que a internet não vai ser interessante pro meu trabalho. Sim. Tem vezes que eles pensam dessa forma. Porque aqui acho que dos cirurgiões, uns 20% deve ter rede social. A maioria não tem, né? Então é interessante. Hoje em dia, você mais do que eu sabe, né? Acho que não tem como, né? Não existe mais uma vida sem rede social, né? Eu brinco com todo mundo. É igual CPF. Sim, concordo. Você tem que ter. Sim. Você tem que ter. Você tem que estar ali mostrando, entendeu? Eu sei que para o seu trabalho, Danilo, é muito complicado. Até mostrar foto de antes e depois. Sim. É muito complicado. Mas eu acho muito interessante, né? Sempre fazer explicações. Sim. É como você está dizendo agora. Sim. Por exemplo, esse lance de distorção de corpo
corporal, para mim foi interessantíssimo, que eu nunca imaginei. Sim, sim. Mas a gente sempre tenta orientar o máximo possível, né? Então, acho que rede social, realmente a gente tem um código de ética que hoje em dia é complicado, né? A gente tem até tentado mudar, porque nos Estados Unidos e nos outros países muito diferente. No Brasil ainda é um pouco ultrapassado o que a gente fala, mas estamos tentando mudar, porque assim, como a gente comentou, todo mundo te procura na rede social, então, queira ou não, as pessoas também querem ver. Querem saber de tudo. O que você faz, o que você opera, se realmente as pacientes gostam, até de resultado, né? Então, assim, é uma coisa que é uma discussão, mas assim, no resto do mundo, todos os lugares podem, né? Então, no Brasil, a gente precisa melhorar, não tem jeito, né? E quando alguma cliente, uma paciente, né? Não é cliente, é uma paciente sua, senta e começa a falar pra você, eu queria o nariz da fulana, eu quero a boca da Angelina Jolie, eu quero não sei o que, para de olhar a grama do vizinho. Como você lidar com isso? Porque sabia que quando eu falo de cirurgia plástica, o que eu lembro é essas mulheres assim, de verdade mesmo, tipo, pega a revista, sabe, uma revista de moda, abrindo assim, eu queria a barriga da Gisele. Não é assim. Calma. Mas é engraçado, eu acho que hoje em dia isso diminuiu um pouco, né? Assim, de paciente chegar e falar, eu quero assim, né? Eu acho que até por mais informações, né? Então, assim, a gente orientando, mas se a gente vê realmente que uma paciente tem uma ideia real, que a gente estava conversando, né? Então, a gente não faz a cirurgia, explica para a paciente que provavelmente o que ela imagina a gente nunca vai conseguir, né? Então, mas eu acho que as pacientes hoje em dia têm também mais noção em relação a isso. Conseguem entender mais, quando bem explicado, de tudo que a gente consegue, né? De limite, de tudo, até onde a gente vai conseguir chegar de resultado, né? Eu acho que isso melhorou bastante também. Eu acho que até o lance envolve até a psicologia também, né? Igual você tem a psicóloga lá dentro da sua clínica, eu acho que é muito importante. Nossa, a hora que você falou ali da psicóloga, gente, deve ter, acho que muitas chaves foi virada, acho que numa conversa. Sim. E a gente, com o tempo também, nessa da profissão, a gente vai acabando percebendo mais, né? No começo, às vezes, a gente não tem tanta experiência, essas pacientes, às vezes, com resultados ou queixas que a gente não vai conseguir. A gente vai também vendo as pacientes que provavelmente a gente vai ter problema ou não, né? Então, por isso que quando tudo bem conversado, explicado, o sonho realmente é bem realizado e as pacientes, a gente fica muito feliz, né? Silicone, quem está nos assistindo, nos ouvindo, já sabe muito bem. Eu tenho até uma dúvida sobre lipo HD. Isso. Lipo HD. Eu chego lá e eu falo assim, eu quero esse abdômen, eu quero essa entradinha, eu quero... Como que é o negócio? Então, assim, só para a gente explicar rapidamente, né? A lipoaspiração de alta definição, né? Então, o nome verdadeiro é Lipo HD, que vem de High Definition, que é de alta definição. Então, foi o Dr. Alfredo Roizo, em 2007, que publicou, né? Que pensou em tudo isso, né? Antes de ser um cirurgião plástico, ele era um artista plástico. Então, ele sabia muito realmente arte, anatomia. E essa cirurgia, né? Já era frequente fora aqui do Brasil. E os cirurgiões aqui no Brasil não acreditavam muito que era possível fazer o que ele fazia. Então, em 2017, mais ou menos 2016, ele veio para o Brasil e começou a dar um treinamento desse tipo de cirurgia, chama Total Definer, né? E eu tive o prazer de fazer com ele em 2019, né? E aí que essa cirurgia, depois disso, acabou explodindo aqui no Brasil pelos resultados, né? Então, hoje em dia, é LipoLED 3D, 4D, então existem vários nomes, né? Que são vários. Abrasileirar, mas o certo realmente é Lipo HD. Então, a diferença principal é que a gente passa de uma lipoaspiração só de tirar gordura para uma lipoaspiração que a gente consegue fazer definição muscular ou deixar o paciente com aspecto de mais atlético, que às vezes pacientes treinavam, fazer dieta e não conseguiam chegar nesse resultado. E lógico que não é para toda paciente, né? Então, pacientes... Tu tem uma conversa. Sim, exatamente. Então, até, eu quero o abdômen assim, então a gente precisa examinar e ver como é, né? Então, as coisas mais importantes de uma Lipo HD. Então, qualidade de pele, o paciente não pode ter flacidez, que aí não tem indicação de fazer a Lipo HD. E tônus muscular, que a gente fala, que é se o paciente treina, faz atividade física. Quanto mais o paciente treina, por exemplo, a gente pegar um paciente como você hoje em dia, que treina, faz atividade, a gente consegue um resultado extremamente bom e uma definição, a gente ficar rasgado mesmo, que a gente fala. Ficar tanquinho, né? Apesar de você... Tanquinho, já sim. né? Que você não precisa, né? Mas assim,
um exemplo, né? Todo mundo que te segue. Então, depende muito disso. Então, a gente também consegue explicar os graus de definição que a gente consegue para cada paciente, dependendo de como é esse conjunto. Não, porque eu tinha uma dúvida mesmo. Eu tinha uma dúvida, imaginava que a pessoa chegava lá. Eu tenho certeza que muita gente leva essa dúvida. Sim, exatamente. Quando escuta lipo HD, fala, não, peraí só um pouquinho. Então, eu posso chegar lá, não é só... É isso, Danilo, não é só, vou jogar o dinheiro aqui. Não, minha senhora, não é jogar o dinheiro. É uma responsabilidade muito grande. Sim, eu explico muito para as pacientes. Assim, às vezes o paciente está um pouco fora do peso, eu falo, você vai fazer um investimento, vai gastar um dinheiro para você depois não ficar feliz, não vale a pena, entendeu? Não vale a pena então, nem. Assim, e depois também vem um lance do tipo assim, eu avisei. Não, sim, e aquilo, né? Eu não faço pelo dinheiro, né? Isso. Eu faço porque eu gosto, né? E é uma coisa, e o dinheiro é consequência de tudo isso. Então eu falo para os pacientes, pelo dinheiro só não tem porquê. Então a gente tem que preparar essas pacientes justamente para isso, para ela fazer parte desse processo. Como você estava contando que fez de emagrecimento, sim, atividade física. Então a cirurgia, principalmente da lipo HD, também tem todo esse processo, né? Dá para a paciente se comprometer no pós-operatório, dela também fazer toda essa mudança. Não é só chegar ali, não. Ó, falamos aqui sobre silicone, lipo HD, e eu quero chegar na parte do rosto. Sabe por quê? Porque depois que chegou a lipo HD, eu não ouço mais falar, sabe do quê? E eu sei que muita gente faz rosto. Sim. Muita gente faz rosto. É engraçado, no começo, assim, né, da pandemia também, né? Até por causa das redes sociais, uma cirurgia que foi muito feita foi nariz. Quanta gente fez nariz, né? Principalmente por causa de selfie, né? Então, assim, aumentou demais, porque como as pacientes começaram, as pessoas fazer muita selfie, então, assim, o nariz começou a ficar mais exposto. Então, teve uma época aí, uma loucura. Não é muito louco isso? Muito louco. Kim Kardashian. Então, exatamente. Então, assim, todo mundo acabou fazendo muita cirurgia de nariz por causa disso, aí acabou passando um pouquinho, né? Mas assim, o rosto hoje em dia também, né? Mas assim, é mais nariz mesmo e outras coisas de pacientes mais com idade mais avançada. Pálpebra, cirurgia do rosto. Do rosto mesmo. Então a gente começa de 45 anos para frente, normalmente, né? Antes disso é difícil a gente fazer alguma coisa mais, assim, em rosto. Mas tem procura. Sim, também, né? Hoje em dia, lá na clínica, assim, como eu acabei me especializando muito em lipoaspiração de alta definição, então eu faço muito contorno corporal, que a gente fala. Então, mama, abdômen e lipo HD, né? Então, assim, as outras coisas eu não tenho feito tanto mais, mas, assim, a procura é justamente também por causa disso que eu te falei, de rede social, né? Você acha que... Eu acabei de falar sobre Kardashian, né? As Kardashians, eu fiz... A minha primeira faculdade, Danilo, foi moda, né? Fiz a Unisal e tudo mais. Na época, as Kardashian não tinha. Tinha Paris Hilton. Sim. A Paris Hilton, ela era o auge da perfeição. Ou muitos amavam e outros odiavam, normal. Mas ela era a rainha do Botox, ela era a rainha de tudo. Eu acho, não sei quantas lipo ela fez. E ela fez mesmo, sim. Entendeu? Então, hoje é as Kardashians, né? Hoje o que elas tocam viram ouro, né? Tanto que tem até um exemplo de um perfume não, desculpe, um skincare que ela postou, Danilo, foi surreal. Ela postou fazendo a Chloe, que é uma das irmãs. A Chloe, ela postou, entrou no Guinness Book. Ela postou, deu meia hora, foi vendido em todas as drogarias americanas. Foi uma loucura, Sim. E elas falam muito sobre beleza. Hoje você acha que os seriados norte-americanos, que hoje elas viraram seriados norte-americanos, elas... tem que tomar um pouco de... Quem assiste tem que tomar um pouco de cuidado? Eu acho que sim. Acho que até a própria beleza mudou um pouquinho. Você vê até a própria beleza americana antigamente, que era aquela paciente que tinha mama muito grande, né? Tipo Malibu, SOS Malibu. É verdade, o SOS Malibu. Então a gente vê que, assim, que isso Pamela Anderson. Isso tá mudando também. Você vê que agora são pacientes mais magras, mais secas, mais definidas, né? Que é tudo que a gente está conversando um pouco de lipo HD. Mas lógico, né? Eu lembro que teve uma vez até que saiu uma foto das Kardashians, que aí
conseguiram uma foto sem o Photoshop, não sei se você lembra, que aí sim, todo mundo ficou horrorizado. Todo mundo ficou horrorizado. Eu acho que foi uma coisa interessante, porque as pessoas também viram, né, que ninguém é aquela perfeição. Todo mundo tem as suas imperfeições, né? Isso também faz parte, né? Então, isso, foi bacana porque todo mundo viu que não tem como ser perfeito. Toda paciente tem, toda mulher tem, todo homem tem, a gente tem que se aceitar, né? Você sabia, Danilo, que eu vou até, eu acho que quando for no ar, vai ser bem interessante isso, porque ninguém imagina. Depois que eu comecei todo o meu treinamento, tudo mais, eu busquei a perfeição. Sim, imagino, sim. Eu busquei a perfeição até um dia eu falar assim, não, chega, eu acho que eu tive essa noção. Falei, não, eu não tô mais feliz. Sim. Entendeu? Então eu tenho que tomar todo um cuidado, sim, né? Você já chegou num certo momento de falar para algum paciente seu, ó, dá uma segurada? Sim, não, com certeza. A gente conversa muito justamente por isso, né? Porque assim, é uma procura, né, que não tem fim, né? Isso aí, e assim, não faz bem para ninguém, porque todo mundo tem as suas imperfeições, não tem como, né? Então, isso é uma coisa que a gente também conversa muito com a paciente de pós-operatório de resultado, né? Porque às vezes ela quer chegar num padrão de resultado que é praticamente perfeição. A perfeição. E assim, o corpo humano, a medicina não é exata, não é ciências exatas, né? Então a gente explica muito isso, né? Agora eu vou voltar um pouco mais para a parte do digital, né? Eu comecei falando que eu escutei muitas pessoas falando que você é o médico, o cirurgião das blogueiras. É uma responsabilidade muito grande carregar isso? Quando elas procuram você? Eu acho que sim, né? Na verdade, eu sou cirurgião das pessoas que querem realizar um sonho. Por favor, tá? A gente não tem muito isso, mas é engraçado. Às vezes, a minha secretária recebe, às vezes, mensagem, ele só atende blogueira. É engraçado isso. É, né? Interessante mas, isso. Assim, não tem nada, né? A gente não tem nenhuma paciente que a gente prefere ou não, é que eu falei, as pacientes querendo realizar um sonho, sendo possível, é o maior prazer, né? Você tem vontade de realizar algo em você? Então, ainda não. Porque é interessante isso. Você já parou pra pensar? E é uma coisa interessante também que sempre me perguntam, quantas plásticas sua esposa fez? Nossa, que pesado. Não, porque imagino, assim, porque o seu esposo, seu cirurgião... Aí eu falo, nenhuma, e ninguém acredita. Como assim não fez? Não, ela tem que fazer, porque você é cirurgião. Exatamente, né? Isso que você está falando, né? De eu ter vontade, né? Ainda não. E ela também, até então, não, né? Agora, lógico, 2 filhos, provavelmente alguma coisa vai incomodar, mas isso é uma coisa mas acho que é com o tempo. Sim, a hora que ela chegar e falar, claro. Eu quero, entendeu? Mas as pessoas imaginam que ela faça plástica todo mês. Não, toda semana. Tipo, eu quero deitar aqui, ó, e pronto, entendeu? Então, mas é isso, né? Mas não é assim, não. Nossa, que interessante isso você falar. Sabe por quê? Porque esses dias me perguntaram numa caixinha de pergunta se eu tenho vontade de fazer alguma cirurgia. Sim. E eu deixei bem claro que no momento não. Exatamente. No momento não. Mas eu não falei não sim. pra sempre. Não, no momento não. Claro, a gente vive de momentos, né? Se você tá feliz, sim, é isso que importa. Aquilo que eu falo muito, né? O Danilo Furlan, ele é uma empresa? Então, agora sim, né? Como a gente está com a clínica Furlan, né? Então, a gente é uma empresa, né? Mas qual momento você percebeu que você é uma empresa? Quando você levantou a clínica? Eu acho que sim. Eu acho que pelo volume também, né? De paciente que a gente percebeu que a gente precisava de uma estrutura maior, assim. Porque realmente, assim, de procura, né? A gente não estava mais conseguindo dar conta de atendimento de cirurgia, então a gente precisou realmente praticamente virar uma empresa, né? Aumentar funcionários. Até hoje, né? Eu recebo muita reclamação ainda. Igual você falou, me encaixa, não sei o que eu quero. Mas eu consigo marcar. Pega ali, como chama aquele negócio que corta rapidinho? Como é? Misture. Corta aqui rapidinho, vai, Danilo, vamos embora. Nossa, eu imagino, Danilo, porque você tem que ser muito ético, né? Mas eu imagino as loucuras que você deve escutar. Um dia eu gostaria só de ficar só escutando o dia de movimento, porque deve ter uma loucura, principalmente a volta das férias. Sim. Essa volta das férias aqui é bom você se preparar psicologicamente. Em janeiro. Porque o povo vai acabar com tudo. Sim. Não,
vai acabar com tudo. O pessoal tá animado, então, mas isso, né? É isso. Mas o bom é que você tem toda essa calmaria, entendeu? E tem essa psicóloga junto, entendeu? Porque não deve ser fácil. Não deve ser fácil, mas deve ser tão satisfatório também. Exatamente. Assim, eu fico muito feliz, como eu falei, né, Sam? Quando eu voltei, assim, não tinha ninguém próximo, pai, mãe, médico, então, assim, a gente praticamente começou do zero mesmo, né? Então, assim, de onde eu tô, até pelo tempo, né? Às vezes a gente demora um pouquinho mais, né? E, assim, hoje, graças a Deus, a clínica, o paciente, então a gente tem um... A primeira cirurgia sua, você não tremeu? Sozinho, tipo, ó, é isso, ó, tá aqui deitado o corpo aqui, ó, vamos lá, gente, é bisturi, tá louco? Mas assim, a primeira cirurgia, né, é engraçado, até a primeira cirurgia que eu fiz aqui em Limeira foi uma lipoaspiração, coincidentemente, né? Nossa, quando eu com lipo já. Quando eu voltei. Então, assim, a gente tá tão feliz, né, porque quando a gente é cirurgião, né, a gente, ainda mais quando a gente volta, né, que a gente quer começar a vida, então eu tava tão feliz e concentrado, né, que na verdade pra gente Foi, exatamente. Quantas pessoas hoje é a equipe do... Porque eu sou ignorante dessa parte. Claro. Eu sei que existe anestesista? Sim. Isso, existe, mas ele te acompanha? Isso. Como que é? Quantas pessoas? Então, assim, no hospital, né, na sala cirúrgica, durante uma cirurgia, então normalmente são minha equipe, que é eu e um outro cirurgião, né, que a gente sempre opera em 2 cirurgiões, a minha instrumentadora. Aí tem um anestesista, que é responsável pela anestesia, a auxiliar do anestesista e mais a circulante, que chama, que é o que fica ajudando na sala. São 6 pessoas? Isso, 6 ou 7 6 ou 7. Isso. E aí, lá na nossa clínica, da minha parte, tem as minhas 2 físicos, o pessoal que faz o pós-operatório, minha secretária, né, a minha instrumentadora que trabalha comigo lá também. Então a gente tem gente, equipe, hein? É gente. É gente, hein? Então por isso que a gente fala, né? Então, tá bom? Passou a mama tá aí, meu filha. É gente, viu? É gente, viu? Pra chegar no padrão Furlan é trabalho. Não, é gente, viu? É de verdade. E me falou, e outra coisa também, sobre o lance do padrão Furlan, né? Eu gostei demais. Nossa, Danilo, você não tem noção como eu gostei. Primeira vez que eu escutei padrão Furlan, eu falei, gente, será que ele inventou? Eu juro pra você, eu falei, gente, será que ele fez essa linha do tipo assim, ó, eu vou acabar com tudo? Porque é um marketing pesado. Sim, sim. Entendeu? E é engraçado também disso, contar, tem alguns amigos meus que às vezes mandam mensagem, Danilo, eu posso pôr padrão, sei lá, o sobrenome, você não vai ligar? Eu falei, não, Danilo, porque alguns tentam me imitar, mas não dá certo, entendeu? Mas é engraçado, assim. Pegou. E eu falei, mas eu acho que também foi desse jeito porque foi uma coisa natural, né? Não foi... Não, pra mim ficou muito interessante, porque é o seguinte, aqui em Limeira nós temos algumas coisas. Por exemplo, quando eu pergunto pra você a melhor baguete, você vai falar Nova Paulista. Não adianta falar que não. Você vai falar. Sim. E é muito interessante, quando a gente fala assim, ó, Padrão Furlan, eu já lembro de todas as pessoas amigos próximos que já te traz uma lembrança, isso, né? Já traz uma lembrança. É uma marca mesmo, eu te perguntar rapidamente quantas mamas você já fez, você sabe me responder? Nossa, até hoje, ó, a média por ano de cirurgia que a gente faz, mais ou menos umas 320, mais ou menos. Pelo amor de Deus. Então, assim, em 8, 9 anos, mais ou menos por aí. Nossa, é muita. Então, eu fiquei aqui pensando, é muita. Mais uma coisa interessante, tá conversando de sonho, né? Então a gente tem que também lembrar que também tem alguns sonhos que também pode dar problema, né? Eu acho que é interessante a gente falar que não é toda cirurgia que também que dá 100% certa, né? Eu ia entrar nesse assunto. Então, não, eu ia entrar nesse assunto, mas já vamos entrar já agora, porque é muito importante, porque já aconteceu com uma conhecida minha, né? Mas ela nem fez aqui em Limeira. Sim, não claro. foi. Ela fez fora, eu lembro que aí quando ela chegou, o Danilo teve até que tirar de volta mesmo, porque não, acho que a reação, não sei, eu não entendi muito bem, mas eu falei pra ela, falei assim, ela ficou frustrada. Sim, claro, depois com certeza. É o que a gente fala, né? Então assim, a gente faz tudo isso, né? Toda essa equipe prepara, a gente faz a cirurgia, mas assim, existem coisas que a gente não consegue controlar, né? Até porque, como a gente falou, o corpo humano, a gente não é uma ciência exata. Então assim, o sonho também pode se tornar um pesadelo, e a gente tem que também saber explicar para as pacientes tudo que pode acontecer. E acho que o mais importante de tudo isso, como eu falo, a gente tem que estar preparado para poder resolver também. Que eu brinco muito com as pacientes, às vezes quando a gente tem algum problema, eu estou com você na alegria e na tristeza, não é só quando dá certo. Quando está errado, a gente também tem que estar junto, entendeu? Então, assim, eu acho que... Aí também, é a responsabilidade, é isso? Sim, então a gente... Mas as pacientes têm que saber que é um
sonho, né? Na grande maioria das vezes vai tudo bem, mas existem alguns problemas que eu falo, não é às vezes problema do cirurgião, erro da cirurgia, que acontece mesmo. Então a gente tem que também saber que pode acontecer, né? Não é culpa de ninguém, na verdade. Então, acho que o mais interessante é a gente também saber que tem isso. E lógico que o cirurgião de cada paciente tem que estar junto, né? Acho que tem isso que saber. É o mais importante. Não pode... É quase um casamento mesmo. Largar Exatamente. É isso que a gente brinca, né? Então, isso é uma coisa bem interessante. Né? O barato, acho que para todo meio, o barato sai caro, né? Então, isso a gente tem visto cada vez mais, né? Infelizmente, eu recebo muita paciente, assim, que já operou 2, 3 vezes, né? E às vezes fala, doutor, ou às vezes fala, não tinha vaga, eu não quis esperar, ou era mais barato. Então, tem que tomar cuidado, né? O barato sai mais caro, lógico que todo mundo tem problema e pode acontecer, né? Mas isso realmente sempre dá problema. Então, eu acho que vale a pena. A gente tem que se programar, acho que tem que ser com alguém que você confie, é isso, não dá, não vale a pena arriscar, porque é um sonho mesmo, como a gente tá falando aqui todo o tempo, né? É um sonho, sonho. Por exemplo, eu tenho uma moça lá na padaria Nós, que eu frequento muito a Nós, e hoje mesmo ela falou pra mim, né, hoje eu fui lá, né, e falei que você viria, né, e aí ela falou pra mim, Sandro, você não tem noção. Eu falei, nossa, fala. Falei, ela chama Eduarda. Ela falou assim, eu guardo dinheiro todo mês, porque eu vou colocar meu silicone. Olha que pedão. Eu olhei pra ela e falei assim, viu, que fantástico. É bacana. É isso aí. E ela falou pra mim, Sandra, desde mocinha eu tenho vontade. E é engraçado contar uma história aqui desse ano que aconteceu, né? Que foi uma das coisas que mais me marcou. Tinha uma paciente, né, que ela ia fazer a cirurgia por causa da pandemia, os hospitais acabaram fechando, a gente desmarcou, e ela sempre quis fazer... cirurgia. E aí o marido dela pegou Covid e ele acabou falecendo. Uau. Infelizmente. Aí uns 2 meses antes da cirurgia. E aí a minha secretária até falou, o esposo da paciente faleceu. Eu falei, nossa, que pena, né? E aí, surpreendentemente, né, depois ela ligou lá e falou, não, eu quero fazer a cirurgia, apesar de tudo, porque é meu sonho, eu quero mudar minha vida. Então, assim, quando ela foi no meu consultório, eu fiquei, assim, extremamente feliz por tudo, porque eu realmente imaginava por tudo que ela tinha passado. Sim. Mas ela falou, doutor, eu sempre quis, a minha vida inteira, então queria que você realizasse meu sonho, né? Então, assim, a gente fez a cirurgia. Hoje em dia ela está super feliz e foi uma das histórias, assim, esse ano que mais realmente me marcaram por isso, né? Porque realmente a paciente, por tudo que ela passou ainda, ela querer fazer questão de fazer a cirurgia comigo, né? E entrando um pouquinho nesse outro lado, né? O que eu vejo hoje em dia, assim, né? Pacientes que têm, assim, uma cabeça, assim, para frente, que são pacientes que pensam positivo, isso também faz muita diferença, né? Eu acho que a gente não pode fazer nada com dúvida, né? Sim. Eu tô aprendendo uma coisa, Danilo, eu aprendi muito, né? Hoje eu não falo, eu não dou respostas quando eu tô muito triste ou quando eu tô muito alegre. Sim. Eu paro e penso. Sim. Ai, chegou aqui e falou pra mim assim, ó. Ai, Sandro, tá, tudo bem. Que antes eu já dava a resposta na lata. Sim, vambora, bora lá. Não, hoje não. Então eu acho que até isso faz a diferença. Né? E a gente até estava comentando isso das cirurgias que não dão certo, né? E é engraçado, a grande maioria das cirurgias que acabam tendo algum problema, eles são pacientes que pensam negativo. Ah, doutor, tinha que acontecer comigo, sempre acontece comigo. Sempre vai acontecer. Então, assim... Não ganho nem o frango como chama? Quermesse. Tenho nervoso. E essa paciente dessa história que eu contei, né? Então a gente acabou fazendo a cirurgia, nossa, 2 semanas ela estava ótima, sabe? Então você vê que assim, que a cabeça da paciente realmente vale muito a pena. Então a paciente tem que confiar, tem que pensar positivo e dá tudo certo, né? Isso é muito interessante. Quando você escuta, não, colocar o silicone é um investimento, você concorda ou discorda? Eu acho que sim, eu acho que por tudo que traz, né, de benefícios, isso é uma coisa que eu sempre penso também, uma frase que às vezes eu ouço, né,
que eu acho interessante. Às vezes vai para cima do consultório e fala, doutor, me incomoda tanto, eu queria pôr, mas o meu marido, ou meu namorado, ou meu companheiro, acho que não precisa. Essa história, acho que não precisa. Mas eu falei para o paciente, quem tem que achar é você, porque assim, só a própria paciente ou a pessoa sabe o quanto te incomoda aquilo, entendeu? Então não é uma outra pessoa que pode achar ou não, né? Porque meu marido não quer que eu faça, mas eu falo, mas assim, como é para você? Te incomoda? Ela que sabe de olhar no espelho, de pôr uma roupa e ficar ruim, entendeu? Então isso é uma coisa interessante também, aí a gente falando do investimento, né? Então eu acho que é isso, né? É investimento da paciente se sentir bem, depois poder colocar uma roupa. Por favor, sim, isso obrigado. Eu acho que não tem preço, né? Eu isso acho que não tem valor, né? Eu acho que eu vejo muito as pacientes depois de um tempo de cirurgia, assim, numa festa, com uma roupa assim que nunca usou. Então, assim, isso para mim é muito, muito bacana. É igual você falou, né? Nós estávamos em off, né? Sem o microfone ligado, falando sobre todo mundo sabe, eu já falei, repito aqui, Sandro, qual foi o momento que você virou a chave? Gente, eu era gordinho mesmo, então eu tinha aquele peitinho que caía e eu me incomodava, né? E você falou que você fez uma cirurgia aí, tanto que tem até um nome, não tem mesmo? Ginecomastia. Isso. E o rapaz, ele fez, e no outro dia ele já estava até, na próxima consulta lá, sim, ele estava até com a blusinha até agarradinha, sim, entendeu? É isso. Né, realizações. Sim, né, eu acho que cada um sabe o quanto incomoda e quanto que muda a vida, né, realmente. Eu acho que o principal é isso, né, a gente conseguir realmente mudar totalmente a vida de uma paciente, né, a gente fazendo isso, né. Mas agora eu quero loucura, tá? Loucura. Eu quero que você fale pra mim, lógico, sem nome, sem nada, porque também passou tantas pessoas junto, né? Mas qual foi o pedido mais louco e que você falou assim, não, peraí, só um pouquinho, não, você não tá me pedindo isso, né? Vamos lá, mais devagarzinho nas suas pedidas, entendeu? Mas eu quero que você desenterre até. Fala assim pra mim, ó, Sandro, a pessoa queria, sei lá, tirar 20 costela. Fala pra mim, pode falar. De coisas... Teve alguma assim surreal? De coisas inusitadas de prótese, né? Uma vez uma paciente pediu para colocar 800 ml. Que isso? Que Pamela Anderson que é essa? Essa mulher era de Limeira, cara. Ela era de Limeira, o que ela ia fazer, meu? Eu falei, ó, eu acho que correndo na praça, toda do Barros, ficar correndo. Não é possível que ela ia fazer isso. Então, essa foi uma das... Não, mas aí o que você falou pra ela? Ela falou assim, não, peraí. A gente explica, fala, ó, eu acho que não vai dar certo, acho que não vai caber. 1.800. Nossa, que pesado. Sim, não. Essa aí foi uma das mais pesadas. Acho que sim. Homens têm... Bom, homens eu acho que é definição mesmo, né? Exato, hoje em dia... homem é definição, como né? a gente faz muita lipo HD, é mais mesmo isso, né? Homem não tem coisas muito irreais, assim, eu vejo mais mulher mesmo. De homem acho que é um pouco mais pé no chão, assim, é engraçado, né? Então... O que é interessante de homem também, por ser mais assim, eles até ficam mais surpreendidos com os resultados, né, do que às vezes a mulher, porque às vezes a mulher espera tanto, né, então ela gosta, mas fica assim, mas o homem, ele sempre acaba se surpreendendo, até porque às vezes ele espera um pouco menos, né. Eu conheci um rapaz que ele fez contigo, HD, mas ele treina muito. Sim. Ele treina muito mesmo. E é muito interessante, porque eu fiquei chocado. Porque pra mim, eu não tinha percebido. Sim. Que ele tinha feito. Sim. Eu falo muito para as pacientes hoje em dia, né? O resultado mais bonito de uma lipoaspiração de alta definição, isso o doutor Alfredo, que criou a técnica, falava, é você ou de sunga, de biquíni, o que for, na praia, e ninguém nunca vai falar que você fez uma lipoaspiração. Esse que é o resultado mais bonito, né? De ser natural. É isso. Então, assim, acho que o resumo, né, da lipoaspiração bem feita, de quem realmente sabe fazer, é um resultado natural. Exatamente, você não consegue. Muitas pacientes minhas, até que operam e não contam, né? Isso tem muito, né? Lógico que eu não posso ficar marcando a paciente também, né? Mas é engraçado que a gente vê, e assim, você vê paciente de biquíni na praia, corpo, assim, sensacional, e nunca falaram fizeram, né? Você sabia que esse lance aí de se esconder, ai, deu uma sumidinha, eu adoro a sumidinha, sempre a sumidinha, nossa, onde você foi, minha linda? Não, você não... 2 semanas e voltou rasgada. Não, qual foi a praia que você estava frequentando? Mas eu acho muito interessante isso, né, meu? Porque Danilo, não vou mentir não, porque se eu tivesse feito, ia ser uma satisfação falar pros outros. Porque, gente, não, é
um investimento que eu penso da forma de investimento, entendeu? E era uma coisa que eu sempre quis, entendeu? Agora eu acho tão... Bom, cada um com seu pensamento, exatamente. né? Por favor, isso que eu respeito, assim, a grande maioria gostam de falar, se sentem bem, mas lógico que tem as pacientes que a gente olha... E a gente, eu acho legal, acho interessante, tem que respeitar, lógico, né? O Danilo, agora sem o doutor Danilo, o Danilo Furlan, o Danilo Furlan, ele tem uma religião? Sim, eu sou católico, né? Então, não sou tão praticante como eu gostaria, né? Mas sou católico, sim. Não, porque eu penso dessa forma, porque a gente escuta muito que dentro da medicina não existe muito o lance da religião, sim, né? Eu tenho muitos amigos ateus. Ateus, assim, né? Mas assim, até por mãe, vó, né, que eu brinco muito, né, que meus pais trabalhavam muito e minha avó que me criou, né? Sim. Sou muito agradecido a ela, infelizmente já faleceu, e ela era muito católica, me ensinou a rezar, né, e sempre eu tentei, que eu falei, não sou tão praticante, mas eu acredito, sim. Ah, então deitou ali na maca, Deus abençoe o rolê. Claro, com certeza. Deus abençoe esse rolê, gente, vamos começar, tá isso. Sempre junto, eu acho que sim. Ah, então não é porque é uma coisa que dentro da medicina a gente escuta muito. Sim, como eu te falei, tenho muitos amigos que são ateus, que não acreditam, mas assim, eu acredito sim, tem alguma coisa maior, não tem como. O que o doutor Danilo Furlan espera do próximo ano aí? Como nós vamos fechar esse podcast, eu vou fechar com o Danilo Furlan. Eu acredito que assim, da parte do Covid vai estar bem controlado, assim, pelo que a gente vê, por enquanto. Acho que vai ser um ano bem bacana, né? Acho que muita coisa a gente vai conseguir recuperar, né? Acho que as pessoas vão ser mais felizes, acho que vão dar importância a coisas que não davam antes, né? Acho que até a própria família, de se ficar junto, amigo, né? Que a gente acabou perdendo muito nesse ano, né? Mas assim, eu espero continuar fazendo o que eu gosto, né? E você, dentro da sua área, Sim. Você espera as pessoas... Eu acredito, Danilo, que as pessoas vão ir bem pesado ano que vem. Apesar do que eu digo assim, na procura mesmo. Sim. Porque a gente fala... O estético, né? Sim, tem uma população que a gente fala represada, na verdade, que esperou esse tempo melhorar, que agora que... esse ano, como as coisas melhoraram, então assim, a gente tem muita coisa represada, acho que de tudo, na verdade, né? De todas as áreas aí, acho que da cirurgia plástica também, né? Então eu acho que vai ser um ano bom para todo mundo aí. E eu queria muito te perguntar, eu perguntei fora, mas desligados os microfones, mas eu vou te perguntar, existe hoje, quando alguém te encontra, reconhece você, chega no mercado, chega na fila do McDonald's, levanta a barriga, fala, ai, tem como fazer uma consulta aqui rapidinho? Fala a verdade pra gente. Porque existe, né, gente? Existe as pessoas sem noção. Porque você não vai falar, mas eu vou xingar de sem noção. Você é sem noção. Ele tá com a família dele lá, ele não vai falar nada pra você. Mas existe isso aí. Ai, olha aqui, nossa, não sei o quê. A gente que é médico, né, não tem jeito, né? Eu escutei daqui, na sua foi ótimo. Ainda mais cirurgião plástico, eu falo. O que eu ouço mais hoje em dia, na verdade, me encaixa, que eu quero passar em consulta com você. Me encaixa. Essa que é a frase que eu mais ouço. Mas assim, às vezes sim. Você pegando leite, oi, doutor Danilo, tudo bom? Do nada, imagina, aparece do nada alguém aqui atrás. Oi, doutor Danilo, tudo bom? Tem como você fazer um encaixe? Ô, louco, meu filho, dá uma segurada, né? Mas às vezes sim, será que dá pra fazer uma lipo HD? Será que eu tenho indicação? Não, aqui, ó. Olha só um minutinho, vai. Pega aqui. Não é possível, cara. Mas como eu falei, assim, na verdade, eu fico feliz, né, das pessoas me reconhecerem. Então, mas acho que isso é legal também. Claro, eu vejo mais por esse lado, na verdade, né? Mais esse lado bacana. Eu não me importo, não ligo com isso, não. Pra mim, não, porque pra mim... mas lógico, é engraçado. Eu fico imaginando, sabia? Eu acho que tem pessoas que levantam a blusa. Ai, tem como você ver aqui a... Como não é assim, meu? Faz uns riscos aqui, ó. Amanhã eu tô lá. Não, amanhã você não tá lá. Você tem que ligar primeiro, tem que fazer um agendamento. Sim. Nossa, deve ser muito fantástico. Isso aí é muito interessante, mas também agora a gente vai voltar só naquela parte. É o padrão Furlan, que as pessoas conhecem tanto, claro. Que começou com, vamos falar assim, um marketing que você... Nem marketing não era, porque sim, você exatamente. Não foi, realmente foi uma coisa que aconteceu natural e ainda bem que
tomou essa proporção, né? Então, hoje em dia, as pessoas, às vezes, entram no meu consultório, né? Que você perguntou, eu recebo muita gente. Primeira coisa, fala, doutor, eu vim aqui para ser padrão Furlan. Então, é interessante isso, né? Às vezes, a primeira fase que as pacientes falam no meu consultório, né? Eu falei, mas tá bom, vamos conversar, né? Primeiro para ver o que você quer. Mas você tem alguma coisa, porque ano que vem você podia preparar, fazer alguma coisa do tipo assim, alguma escrita padrão Furlan, em alguma parte. Você devia, Danilo. Eu acho que eu vou montar isso pra você. Combinado. Não, eu acho que eu vou montar. Sabe, não tem aquelas, como chama, meninos, aquele negócio assim, ó, que você entrega os... Como chama? O resultado não, na verdade, quando faz algum exame, então não tem aquelas... Como que chama mesmo, gente? E agora? Que eu já vi a galera segurando, escrito Danilo Furlan, doutor Danilo Furlan. Não é certificado. E agora, gente? Hã? Cartilha? Pode falar que é cartilha que fica lá dentro, assim, ó. Eu acho que dentro dessa cartilha devia estar escrito assim, ó. Hoje você é padrão Furlan. Sabe uma coisa bem pesada? Eu acho que devia. Não, porque ia ser, nossa, a pessoa ia falar, nossa. Você, sabe, eu acho que isso aí e olha, isso aqui vai ficar gravado, mas eu acredito, Danilo, que vai ficar mais forte ainda. Que bom, tomara. Viu? Vai ficar mais forte ainda e a gente vai conversar mais vezes sobre isso, porque vai ser uma satisfação, sim, viu? E bom, me fala uma coisa, porque senão a gente fica aqui horas. E pra mim não tem problema algum. Também não. Não tem problema algum a gente ficar horas aqui, não. Mas algo que o doutor Danilo Furlan falaria aí, porque vai ficar gravado pra galera que quer fazer esse investimento, igual essa menina da padaria Nós, sim, que tá juntando, sabe, trocado por trocado, que é isso que eu acho muito bonito, sim, isso, com certeza, entendeu? Porque eu tenho certeza que o Danilo Furlan não escolhe pessoas, não tem esse mimimi, essa conversinha, sim, você vai me desculpar, essa conversinha, ai, que é só blogueira, não, a gente brincou aqui, mas quem tiver sonho, claro, venha, sim, venha, entendeu? Mas o que você falaria, o doutor agora falando mesmo para essa galera, entendeu? Sobre esse investimento de sonhos. Eu acho que primeiro, né, a gente tem que começar da parte fundamental, lógico, primeiro procurar um cirurgião plástico de fato, né, que hoje em dia, infelizmente, a grande maioria dos problemas que a gente vê, né, são realizados por não cirurgiões plásticos, né? Problema com cirurgia, até coisas graves, né? Então, primeiro, né, procurar realmente um cirurgião que seja cirurgião plástico, que seja da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Existe o site que você consegue colocar o nome e saber se esse médico, se esse cirurgião é mesmo da sociedade. Depois, eu acho que uma das coisas legais é ver algum conhecido que já fez cirurgia, deu tudo certo, foi bem, como é que foi o pós-operatório, deu assistência, não deu. E depois marcar uma consulta e aí consultar, ver se vai sentir segurança, tirar todas as dúvidas. Eu acho que é isso, né? A gente tem que fazer todo esse processo para a gente tentar, que a gente falou, fazer de tudo para esse sonho realmente se realizar e a paciente. Uma frase que a gente fala, né, é sonhe, planeje, faça, né? Eu falo muito, às vezes, muita paciente me manda mensagem no Instagram, às vezes fala, doutor, eu tô guardando dinheiro, é muito caro, eu falo muito isso, né? Então, assim, acho que tudo que a gente sonha, que a gente consegue planejar, a gente vai conseguir fazer. Então, eu acho que, assim, é isso que é o que vale a pena. Como você falou lá, a gente recebe todo mundo, não tem ninguém, né? A gente quer realizar o sonho de todo mundo, então todo mundo será bem-vindo, né? É porque, na verdade, quando eu falei isso aí, Danilo, porque muita gente, né, quando você pega esse lance do interior, né, pegou o nome, as pessoas, elas ficam com medo, sim, né, elas ficam, pelo amor de Deus, é uma pessoa intocável, não sei o quê, não. Acho que você é mascarada, né? Isso, entendeu? Não. Eu sou muito tranquilo em relação a isso, então. Eu acho que tem que ter essa abertura mesmo, sim, entendeu? E como você falou, eu acho que faz toda a diferença. Na alegria, na tristeza, né? Claro, é um casamento, exatamente, né? Exatamente. Então a gente tem que estar sempre junto, né? Mais que eu falei, a gente fazendo tudo isso, a chance de dar certo é muito grande, né? Então isso que é o bacana. Obrigado, Danilo. Que isso, eu que agradeço novamente. Obrigado pela disposição, obrigado pelo carinho de
ter me recebido tão bem, porque quando eu mandei mensagem pra você foi tão interessante, né? Eu cheguei no Danilo, fui muito abusado. Foi quase as moças que encontraram ele no supermercado. Falando, tem como fazer uma consulta aqui? Não Só faltou mandar uma foto da barriguinha, perguntar se tinha jeito, né? Tem jeito aqui, ó. Ai, gente. Nossa, se alguém faz isso, cara, para. Ó, ó, na verdade, Danilo, mas a hora que eu chamei, porque eu queria mesmo falar sobre isso. E principalmente, eu vou falar novamente, o que me encucava mais era o padrão Furlan, que eu achava sensacional. Quando eu vi as meninas postando aqui, ó, que é um... Gente, vocês já viram já? Não, vocês não viram? Você já viu já, Lucas? Então, ele tem um negócio assim, ó, padrão. Eu vou usar quando eu sair daqui. Vou fazer a gravação. Vou colocar assim, ó, padrão Furlan. Que é muito legal. É muito legal no Instagram, entendeu? Tem o padrão Furlan. E eu acho que é isso que foi tão interessante, que quando a gente fala de vamos mostrar para que viemos, a gente fala muito sobre marketing, a gente fala muito sobre marca. Sim. E eu quero que você entenda que você ficou na dúvida ou não, mas você hoje é uma marca. Sim, sim. Eu fico feliz, né? Até para mim é uma coisa nova, até, né? É interessante isso, apesar de tudo na rede social. Às vezes eu acho interessante a paciente falar, eu vim aqui porque eu te sigo, porque para mim ainda é uma coisa nova isso, né? Apesar de estar na rede social. Ainda não estou muito acostumado, mas é isso, né? Porque você é um cirurgião novo. Sim, exatamente, né? Mas assim, eu fico feliz por isso, né? Acho que a gente conseguiu realmente criar uma coisa minha, né? Que nunca ninguém vai tirar, né? Então, e as pacientes também, né? Ficam felizes e sabem que elas são exclusivas porque são padrão Furlan, né? Eu não posso terminar sem... Porque eu já dei uma vasculhada... no seu Instagram, vi que você é muito abusado nos ternos, né? Você gosta de moda? Eu gosto, eu sempre gostei. Isso também é uma coisa da minha esposa, né? Que ela também então, eu acho que sempre, sim, sempre gostou, e ela também que me ajuda, mas depois de um tempo assim, a gente começou a caprichar mais nos... porque você sabe, nos looks, né? Como dizem. Os looks, não, porque, querendo ou não, você trabalha com essa parte do... estético, mas envolve imagem, também sim, moda. Sim, não, com certeza. Envolve, englobo. Sim, eu acho que é tudo, né? Acho que faz parte mesmo. Igual eu vou falar das Kardashians. As Kardashians, elas não falam só sobre estética. Sim. Elas falam muito além disso. Sim. É o lifestyle. É a grande... É isso aí. Mas a hora que eu vi lá que tinha terno beterraba, terno terracota. Eu falei, gente do céu, mas que é isso aqui? Porque quando a gente fala de cirurgião, o que nós pensamos? Né? Quando a gente pensa naquele senhor muito sério. Jaleco branco. Cara de poucos amigos. Não vamos falar sobre muita coisa hoje. Entendeu? Você vai isso. Meu Deus, não. Então eu acho que é revolucionário. Entendeu? Lógico. Tem que revolucionar. Sim. Tem que aceitar. E eu acho que é isso que faz a diferença. Sim. Eu acho que é isso que vem crescendo tanto esse padrão Furlan. Viu? Obrigado. Muito obrigado novamente. Agradeço o carinho, a recepção, que foi incrível. Vou falar pra galera que quando eu postei, né, que eu tirei o print, eu fiz de propósito, porque a gente trabalha com marketing, entendeu? Quando eu postei, porque acho que vocês viram, meninas, que eu postei. Teve uma hora que eu postei, foi no domingo, né? Sim. Foi no domingo. Eu postei e falei, nossa, gente... Danilo Furlan tá me seguindo, eu tô seguindo o Danilo Furlan, e agora o que vai vir por aí? Mas eu recebi muita mensagem também, o que você vai fazer? Muita. Eu falei, não, é segredo, eu falei, não posso contar. Daí eu falei que eu ia colocar silica. Você acredita, cara? Eu escrevi assim, gente, será que os 300ml vêm agora? Pensei, foi ótimo, foi maravilhoso. Mas, obrigado. Imagina, obrigado a você. Mas as portas vamos mostrar porque viemos e aqui do For Studio estará aberta, tá? Vamos falar mais vezes, vamos conversar mais vezes. Quem sabe uma hora nós vamos lá no seu consultório, fazemos lá, conversamos lá, porque eu acho que é muito interessante, porque é uma quebra, entendeu? Porque hoje, quando a gente fala de estético, antes a gente tinha muito medo, muita gente queria fazer, mas tinha medo, valor e tudo mais. Não, hoje é uma coisa aberta, entendeu? É uma coisa aberta que você conversa sobre isso, entendeu? Obrigado novamente, acho que em janeiro nasce seu bebê? Mais ou menos dia 15, a Bela. A Bela. Então, Bela, seja muito bem-vinda, vai ficar gravado aqui. Seja muito bem-vindo. Novamente, obrigado pelo carinho. Obrigado por você encerrar
tá? Porque você tá fechando esse momento, dezembro. Tô muito lisonjeado. Obrigado você. Até parabéns aí por tudo, pelo trabalho que você faz. Eu agradeço. Muito feliz de te conhecer pessoalmente. Só tenho que te agradecer. É isso, muito obrigado. 300 ml vem agora, tô brincando. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa eu agradecer vocês que estão aqui comigo. Tô encerrando aqui. Obrigado. Ai, gente, posso falar um pouquinho? Obrigado, cara. Olha, quando eu comecei o podcast, eu falei sobre coragem. E vou finalizar falando sobre coragem, porque eu me considero uma pessoa muito corajosa. Muito corajosa de estar aqui, de conversar com os meninos, com o time For Studio, porque tudo começou com uma conversa. Ó, vamos marcar uma reunião? Vamos marcar uma reunião. E daquela reunião, na segunda-feira, eu já estava aqui pedindo licença para Hebe Camargo, porque toda segunda-feira nós gravamos o nosso podcast. Por conta da correria de dezembro, estamos gravando aleatório para deixar tudo em ordem, porque aqui a gente é mostrado a clara, tá? Eu não vou falar para você que eu tô gravando de segunda, não tô gravando na segunda, tá? Então, muito obrigado você que nos acompanhou. Teve um crescimento maravilhoso, né? De números, de verdade mesmo. Até o lance das pessoas me pararem e falarem sobre o Spotify, que eu achei incrível. Porque pra mim, só eu escutava o Spotify. Era verdade, entendeu? Então, muita gente escuta Spotify, muita gente tá lá com a gente, então eu só tenho que agradecer. Bom, se esse ano foi chocante, se prepara no que vem. Nossa, gente, que pesado. Mas a grande verdade é essa, porque vai sentar muitas histórias aqui, muita trajetória, muito tudo, entendeu? Tanto que quando eu comecei com algo que eu queria, vocês podem perceber que já, né, deu um leque. Um leque de opções. Começamos falando sobre empreendedorismo, fechamos falando sobre estética. Um sonho. Porque é carregar um sonho. É pesado, né? É pesado, é peso, entendeu? Obrigado. Obrigado mesmo. Deixa eu agradecer meu time. Obrigado, time For Studio, que eu falo meu time com muito carinho mesmo. Agradeço cada um que sentou aqui, que sentou e conversou, rimos, quase choramos, que eu não vejo a hora de chorar, porque chorar da audiência, tô brincando. Ó, então é isso, entendeu? Eu não vejo a hora, aquele que pesado, né? Mas olha, então, muito obrigado a todo mundo que participou. Ano que vem, tamo junto. Até 2022. Obrigado, gente. Agradeço, viu? Danilo, obrigado, viu? Obrigado mesmo, carinho.